Começar aqui a formação sobre a saúde ocupacional, mas antes de entrar neste módulo, só dizer aqui algumas configurações importantes. Portanto, entrar aqui na ficha do utilizador. E dentro dos horários, portanto, que o tipo de slot seja medicina do trabalho e a especialidade também medicina do trabalho. Aqui é facultativo, entretanto eu já vos vou mostrar porquê dentro da própria saúde ocupacional, mas tendo em conta algumas definições que podem estar feitas, o tipo de slot que está definido e também a especialidade pode mexer com as convocatórias para os exames. As convocatórias são geridas de forma automática dentro do M1 e, portanto, este tipo de parametrizações, estes detalhes podem vir a ter alguma implicância. Posto esta, que é a principal aqui dentro da ficha do utilizador, também convém que na estrutura orgânica, e também é mais uma vez facultativo, mas para termos a certeza que bate tudo certinho, não custa nada ter aqui as opções, dizer que o local que nós temos como medicina do trabalho tem nas especialidades também medicina do trabalho. Também ainda existem algumas tabelas relevantes, eu vou só mencionar quais são as principais periodicidades dos exames, nomeadamente está ela. Isto porque, legalmente, há 2 prazos definidos, que é de 1 em 1 ano, para trabalhadores até 50 anos, ou de 2 em 2 anos, que são feitos aqui os exames de medicina no trabalho. No entanto, tendo em conta determinadas funções ou requisitos internos de cada cliente, pode haver outro tipo de periodicidades. E, portanto, se nós quisermos que elas nos apareçam listadas mais à frente, convém que indiquemos aqui então quais são elas. Neste momento eu tenho de 10 em 10 meses, de 24 em 24 meses, de 12 em 12 e de 5 em 5. Ou seja, esta de 12 em 12 meses corresponde à de 1 ano, uma obrigatoriedade legal, esta também, há de 2 anos, e depois as outras são facultativas. Ainda assim, ainda há outro tipo de periodicidade que pode mexer, que é o específico para cada função. E, portanto, depois aqui ainda nesta tabela, nas funções dos trabalhadores, aqui a tabela funções dos trabalhadores, eu vou conseguir dizer quais são as funções que existem dentro de cada unidade, dentro de cada empresa, e se têm uma periodicidade específica para a realização dos exames, eu indico aqui. Esta periodicidade da função vai -se sempre sobrepor às outras. Agora vou voltar aqui à raiz e vou entrar no modo efetivamente da saúde ocupacional. Ao entrar, nós vamos entrar aqui na área de empresas, dentro da gestão de empresas. Porque é que isto é importante? Há uma hierarquia definida dentro do M1, que é primeiro nós definimos as empresas, depois os estabelecimentos que lhes estão associados e depois a cada estabelecimento quais são os trabalhadores que lá estão afetos. Ora, essa hierarquia também é fácil de perceber, porque nós entramos e temos empresas, estabelecimentos e trabalhadores. Neste momento, ao entrar, eu já tenho aqui as empresas listadas do meu lado esquerdo. Significa que já existem. Se eu quiser adicionar uma nova, tenho duas opções. Crio aqui um novo registro, que me vai despoltar uma nova linha aqui deste lado, que depois, ao selecioná-la, vai ter novamente o separador empresas, estabelecimentos, trabalhadores. Ou então, eu posso importar as empresas. Isto porque, se tivermos um cliente que, como por exemplo no nosso caso Medicine Man, nós temos uma unidade que nos presta os serviços de medicina no trabalho. Então significa que se essa unidade usar o MI1 para fazer os registros, ela vai ter aqui algures uma linha que se chama Medicine Man, porque nós somos clientes deles, mas tem várias outras empresas. E então, se houver, se realmente tiver várias empresas, estar aqui a adicionar uma a uma era um trabalho um bocadinho moroso. E nós podemos então importar uma lista de empresas através de um Excel. Só clicar aqui, eu consigo ir selecionar o ficheiro a importar para ter a certeza que estou a carregar um ficheiro correto. Eu consigo consultar quais são as características do ficheiro. Pronto. Posto isto e importado, ele ia-me criar então uma linha aqui do meu lado esquerdo para cada uma das empresas e depois interessava então parametrizar. Eu vou usar como exemplo uma que já tenho parametrizada, ok? E ressalvar quais são os campos importantes. Portanto, partindo do princípio que estávamos a acabar de criar aqui a Mais Saúde, eu ia entrar no separador empresas, editava, claro, e tenho que ter em atenção o número de contribuinte, segurança social, o tipo de entidade,
e depois aqui o médico responsável e o técnico da HST. As empresas podem ter serviços de MT, serviços da HST ou ambos. Mas para que depois bata tudo correto, eu tenho sempre que indicar quais são os que têm. Portanto, se tem serviços de MT, se tem serviços da HST. E estas são aqui as principais. Depois, se tiver serviços de IMT, o que vai acontecer é que dentro das modalidades eu vou ter que definir qual é. Se só tiver serviços de MT, só tenho que me preocupar com esse separador. Se tiver os dois, que é o caso, também tenho que vir aos serviços da HST e dizer também qual é a modalidade. Posto isto, podemos avançar aqui nos outros separadores que caracterizam a empresa. Vou aqui aos diversos. O que nós vamos ter aqui é a informação de qual é o ato a faturar em cada serviço técnico administrativo. Isto porque, quando nós abrimos um episódio de sinistro, se for o caso do cliente, pode cair um ato e, portanto, para faturação. E, portanto, quando esse ato cai para faturação, eu tenho que ter a indicação de qual é que vai cair, para que bata tudo certo. Depois ainda posso especificar qual é o plano de saúde que vai ser usado e a série de faturação. Aqui na equipa de RH e técnicos da HST, eu vou definir quem são os utilizadores que fazem parte da equipa de recursos humanos e também nos técnicos da HST, quais são, portanto, e isto vai ser importante aqui não para fazer as avaliações, mas para tomar conhecimento das FAMs. Aí tenho indicação de que as FAMs, embora o M1 tenha essa designação, a designação mais correta é FAT, que é Ficha de Aptidão do Trabalho, e não Ficha de Aptidão Médica. Portanto, podemos ouvir os dois conceitos e convém saber que significam o mesmo. Está aqui uma linha a vazio, porque aqui na equipa de RH há uma característica do M1 que é eu preciso para validar as FAMs pela equipa de recursos humanos através do M1, que essa ativação seja feita por BD. Por isso é que está aqui uma linha diferente. Ou seja, nunca foi desenvolvido que eu consiga indicar quem é o utilizador responsável da RH que faz a validação das FAMs dentro do MU, porque é uma coisa muito específica. Porque a indicação que nós temos é que depois esta validação vai ser feita efetivamente por alguém dos recursos humanos, mas já no software próprio, através da integração com o MU. Okay? Portanto, se for feita a validação através da M1, é preciso ativar então quem é essa pessoa da equipa da RH responsável por validar e que vai conseguir validar as spams através do MU por base de dados. Só mostrar-vos aqui também a estrutura de locais. Ela é muito parecida, ou seja, funciona da mesma forma que a que nós temos no módulo de configuração. O que nós vamos é só especificar quais são os locais existentes, o mesmo que a estrutura orgânica e com os equipamentos. O histórico é relevante porquê? Porque se for um caso de um cliente que trabalha com várias empresas, o que vai acontecer é, se esta empresa já foi cliente durante algum tempo, os serviços de medicina do trabalho deixaram de ser prestados por esta entidade, depois posteriormente volta, eu tenho aqui sempre a informação desde quando a quando é que os serviços de medicina do trabalho foram prestados por aqui. Pronto. Em termos de empresa, estas são as configurações relevantes. Avançando então na hierarquia, avançamos para os estabelecimentos. Isto porque cada empresa podem estar associados vários estabelecimentos. E eu sei que indiquei na empresa se ela tinha serviços de medicina no trabalho e da HST, ainda assim eu posso ter que especificar em concreto se os estabelecimentos têm ou não. E, portanto, essa especificação depois vai ser feita aqui. Dentro da Mais Saúde, eu tenho um estabelecimento que é o Mais Saúde C, e eu vou indicar se tem serviços de MT, se tem serviços de HST ou ambos. Voltamos a ter que especificar aqui para os estabelecimentos, se os serviços de MT, qual é a modalidade, e o mesmo para os serviços de HST. E ainda temos que definir qual é o local de realização dos exames. Isto é importante porque quando eu vou gerar as convocatórias dos exames, como é feito automaticamente e desde que esteja tudo bem parametrizado, o agendamento é feito de forma automática, eu tenho que ter em conta este local para que caia na agenda correta.
Depois, aqui do lado direito, temos as propriedades, em que vamos mais uma vez especificar para cada um dos estabelecimentos. Aqui temos os contactos e vamos aqui definir, também já definimos qual era o médico responsável, mas aqui vamos definir quais são os médicos que podem prestar serviços, os enfermeiros associados e também os técnicos HST. O histórico acontece o mesmo do que nas empresas, eu consigo consultar de quando a quando é que os serviços estiveram a ser prestados. Em termos de estabelecimentos, também, estes são os fatores mais relevantes. Nos trabalhadores, o que vai acontecer é que vamos ter aqui uma listagem de todos os trabalhadores afetos à empresa que nós temos selecionada e quais são os dados importantes. Portanto, selecionando uma linha, eu tenho cá em baixo a informação do trabalhador que eu estou a ver. No geral, é importante ter atenção o sexo, a data de nascimento, o telemóvel e o NIF. Depois, nos dados profissionais, eu vou editar. É importante, claro, a empresa, qual é o estabelecimento e a função que desempenha. Isto porque a função, como nós vimos na tabela, pode ter uma periodicidade específica para a realização dos exames, que não seja calculada pela idade do trabalhador. E, portanto, quando eu vou selecionar a função, será que já está? A periodicidade altera de acordo com o que está definido. Conseguiram perceber? A periodicidade estava em 10, quando eu mudei a função para a função de risco elevado, a periodicidade passou para 6 meses. Ainda assim, se eu quiser forçar uma periodicidade específica para o trabalhador, porque imaginem, no decorrer da atividade, aquele trabalhador que tem uma doença grave, etc., e mesmo assim, em específico para ele, não tendo em conta a função, mas tendo em conta as suas características pessoais, pode fazer sentido repetir os exames com mais frequência, consigo chegar aqui e definir outra. Os valores definidos que me aparecem aqui são então aqueles que nós também definimos na tabela de periodicidade. Okay? Pode corresponder ou não com o definido na função. E aqui eu vou pôr que, por exemplo, este utilizador tem que fazer exames de 4 em 4 meses. Ok? Grave. Ele vai-me dizer que se eu quero confirmar, vou dizer que sim. Ele também questiona que não corresponde ao valor de 1 ou 2 anos, que é o valor legal, e se eu quero confirmar, sim. Ok. Depois aqui ainda ressalvar, vamos ter aqui os formulários. Nestes formulários podem-me aparecer várias informações, portanto, todos os formulários que estiverem configurados e que eu possa preencher para um determinado trabalhador, vão aparecer aqui listados e eu consigo consultar a informação. Neste momento eu só tenho um e o complemento da FAM tem algumas especificidades. Isto porque o complemento da FAM vai ser preenchido no momento em que é realizado o exame e, portanto, depois o preenchimento que é feito pelo médico vai-me aparecer sempre aqui associado ao trabalhador para consulta. Depois temos os outros, que são os riscos, os EPIs atribuídos à função. Isto pode variar e isto depende do que está então definido nas tabelas e depende de cada função. Por exemplo, o EPI será equipamentos de proteção individual. Se uma determinada função diz que é obrigatório usar luvas e botas de biqueira de aço, por exemplo, esse EPI é atribuído ao utilizador, ao trabalhador, desculpem, e depois a gestão é feita aqui. Como eu estive a dizer até agora, e como tivemos a ver, há muitos pontos que vão sendo importantes aqui nesta configuração das empresas, estabelecimentos, trabalhadores, que vão mexer com as convocatórias. Porquê? Porque elas são feitas de forma automática pelo M1, tendo em conta as configurações para trás. Portanto, vamos imaginar, no decorrer da atividade, eu quero convocar os trabalhadores de determinada empresa para a realização de exames, eu chego aqui às convocatórias e digo que quero calcular uma nova convocatória. Indico o período, portanto, pode ser trabalhadores que tenham que realizar exames entre o dia 6 do 8 e o dia 5 do 9, ok? Continuar. E vão aparecer então listados quais são os trabalhadores que, tendo em conta a periodicidade dos exames definida, se é um exame de admissão ou não, que poderão ser convocados para realizar os exames. Ora,
ele aparece uma listagem e por defeito tem todos selecionados. Eu depois posso, imaginem que por algum motivo eu percebo que pode haver periodicidades aqui que não estão a bater certo, posso chegar aqui e fazer uma correção das periodicidades. Depois estes botões desmarcar todos ou marcar todos vão ter em atenção aqui o que é que está selecionado. E ainda posso alterar a proposta. Porquê? Porque por defeito ele vem-me aqui com uma data e hora. Ele foi ler então o que é que eu tenho na agenda do profissional que é médico, quais são as slots que estão disponíveis e faz-me uma sugestão. Ainda assim, se alguma delas não bater certo, posso sempre alterar a proposta. Se efetivamente bate tudo certo e eu quero prosseguir, é só clicar no agendar exames. Vou confirmar, sim. Se eu vier à agenda, tem cá então as marcações. Voltando aqui às convocatórias, depois neste caso a convocatória foi feita, portanto limpou, eu consigo consultar o histórico das convocatórias que foram realizadas aqui, portanto a que nós acabámos de realizar é esta aqui de baixo, está aqui listada e diz então quais são os trabalhadores que foram convocados. Aqui ainda é importante relembrar que pode haver utilizadores que tenham acesso à configuração, porque, como eu disse, aqui o módulo de saúde ocupacional tem muitas configurações que são feitas dentro do próprio módulo, e essa configuração que eu aqui vou ter é, consigo dizer quem é que são os utilizadores de determinada empresa que têm acesso às convocatórias. Portanto, eu seleciono aqui, por exemplo, a Antónia, que não tem, e vou dizer quais são as empresas a que têm acesso e quais são os estabelecimentos dessa empresa a que tem acesso. Posso conceder acesso a todas e depois posso replicar estes acessos que eu acabei de dar a este utilizador também aqui para a gestão de fundos. Aqui dar a todas, aqui também a todas. Ok, e depois vou replicar. Sim, e quando formos à gestão de fundos, vamos ver que para esta utilizadora, a Antónia Saúde já tem o mesmo tipo de permissões. Ok. Aqui eu estou a atribuir por estabelecimento, mas podia também colocar por posto médico, depende aqui do que eu tenho definido. Nos diversos, lembram-se há bocadinho na configuração eu dizer que o horário do médico podia ter implicância ou não, e nomeadamente o tipo de slot depois na gestão de convocatórias, tem a ver aqui com estas parametrizações. Isto porque eu consigo dizer se as convocatórias vão poder usar qualquer tipo de slot ou se vão usar apenas uma das seguintes que corresponde à medicina no trabalho. Depois, os trabalhadores sem exames. Isto é para o caso de termos empresas criadas de raiz e, portanto, não temos informação de quando é que foi realizado o último exame de determinado trabalhador, então eu vou dizer o que é que quero que lhe aconteça. E o considerá-lo como prioritário é vamos esquecer a data do último exame e, assim que possível, ele vai ser incluído numa convocatória. Depois ainda temos atos a associar para se for necessário cair alguma coisa para faturação. Pronto. Aqui o fluxo seria, então, os exames, os trabalhadores estão convocados, portanto, agora o médico no dia de trabalho consulta a agenda e faz a realização do exame periódico de admissão. Eu vou aqui à agenda, ao dia de hoje, portanto, já tinha cá trabalhadores convocados e fazíamos a sua admissão.
Feita a admissão, vamos à sala de espera. Ele está aqui já a aguardar. Iniciamos a consulta. E como se trata então da convocatória para um exame, a janela de consulta é diferente, vai estar adequada àquilo que estamos a registar. Portanto, aqui temos o texto do exame médico, pode ser preenchido. Depois cá em baixo, nos dados gerais, temos o tipo de exame. Se por algum motivo verificarmos que não corresponde ao que está previsto, podemos sempre alterar. O local de realização, a função. Aqui, o estado do exame. É importante dizer se ele ficou pendente ou concluído. Esses estados são parametrizáveis. Pode haver outros tipos de estados que façam sentido para o cliente e, portanto, esta informação poderá ser parametrizada. Se eu disser que o exame está concluído e se o utente está apto, significa que já lhe vou poder emitir ah, a ficha de aptidão e, portanto, o botão ficou desbloqueado. Depois, quando eu estou a realizar o exame, também pode ser importante, gerar o relatório para o próprio trabalhador e escrevi aqui os dados, ok? E há pouco vimos que nos trabalhadores, quando abrimos a ficha determinada nos formulários, vamos poder consultar o complemento da FAM, que eu mencionei que tinha sido preenchido aqui, no momento da realização do exame. E, portanto, venho aqui ao separador seguinte e tenho que indicar se houve ou não uma análise do posto de trabalho e se houve, depois preencher os campos. Ok? Depois estão aqui os campozinhos todos para preenchimento, os que façam sentido e que tenham sido verdadeiramente emitidos, avaliados. Aqui, nos separadores seguintes, o que vamos ter é a possibilidade de consultar informação relevante sobre o trabalhador, isto porque para o médico que está a fazer a sua avaliação, ter algum contexto e se tiver alguma dúvida, conseguir consultar informação associada ao trabalhador. Posto isto, eu posso terminar. Ora, quando eu termino, e como nunca emiti a ficha, até ver ainda não tinha clicado no botão, ele vai-me dizer: atenção, que o exame foi concluído, deseja emitir a ficha, a ficha de aptidão. Sim ou não, eu posso emitir neste momento ou posteriormente. Neste caso vou dizer que sim. E temos aqui então um exemplo da ficha de aptidão para o trabalho. Pronto. Cá em baixo, se repararem, nesta ficha de aptidão, ela tem uma validação tripartida. Tem a assinatura do médico, do trabalhador e do responsável dos serviços de ST ou de recursos humanos. É esta validação que depois vai implicar com aquela equipa de recursos humanos que vimos, se for feita ou for registada através do M1. Volto a referir que tendencialmente não acontece, esta validação depois será feita na integração com o software de gestão de recursos humanos. Ele depois informa-me então de que os dois documentos foram emitidos, a ficha de aptidão foi emitida, assim como o relatório para o trabalhador. Se algum deles não tiver sido, por algum motivo, imaginem que a ficha de aptidão é emitida, mas o relatório para o trabalhador não, ele aqui também me informa do porquê. Ok? Vou fechar. Voltando à saúde ocupacional, aqui era uma forma de realizar os exames seguindo o fluxo todo, ou seja, houve uma convocatória, caiu na agenda e depois houve o registro e o utente saiu. Agora, pode acontecer que eu vou realizar alguma coisa ao trabalhador sem que tenha sem que tenha uma marcação associada. E, portanto, para isso eu posso vir aqui aos trabalhadores e adicionar qualquer tipo de informação.
Entrando aqui na ficha do trabalhador, temos o cabeçalho informativo e temos a informação organizada em vários separadores, exames médicos, de sinistros e depois também qual é a situação profissional, EPIs, riscos, doenças profissionais, etc. Entre os exames médicos, em adicionar, indicar que então que estou a realizar um exame, assinar um novo episódio, continuar. E ele vai-me abrir a mesma janela que vimos há pouco, portanto, em que eu vou realizar o exame, fazer os registros necessários, também registar o complemento da ficha e prosseguir. Não referi, e faltou então essa referência, que no decorrer do exame eu posso verificar que, embora haja uma determinada periodicidade para o utente, ainda assim, por algum motivo particular, há a necessidade de repetir um exame. Então, eu posso indicar aqui que tenho que definir outro, qual é a data em que quero e qual é o tipo de exame que ele vai realizar. Iniciativa do médico, estes tipos de exames também são parametrizáveis numa tabela. Ah, posso terminar. Não me alongando muito aqui nos sinistros, mas efetivamente para um trabalhador podem acontecer acidentes de trabalho e, portanto, esse registro seria feito aqui no separador sinistro. Acidentes de trabalho, posteriormente, o que consigo fazer é conseguir consultar os sinistros que existem registados. Uma particularidade é que eu posso pesquisar por aqueles que têm STA ou não. A STA, como vimos há pouco na parametrização, são os serviços técnicos administrativos que podem existir, portanto, podem estar a ser cobrado um ato de serviços técnicos associado a um episódio de sinistro ou não. Se eu pesquisar por todos, vão aparecer independentemente se têm STA. E então ele devolveria a informação. Aqui é apenas de pesquisa, vai ser mais fácil pesquisar acidentes de trabalho por data em que aconteceram, etc., e depois abrir através daqui. Ora, falta-nos ver a gestão das FAMs. A gestão das FAMs, como eu disse há pouco, nós temos aqui FAMs, mas em termos técnicos será uma FAT, que é a ficha de aptidão para o trabalho, e este separador tem várias informações. Tem as que aguardam a emissão. Porque é que aguardam a emissão? Há pouco, quando estávamos a emitir o exame, portanto, estávamos a realizar o exame, tínhamos a indicação de que ele podia ainda não estar concluído, porque estava pendente. E, portanto, como estava pendente, significa que a ficha de aptidão ainda não foi emitida. Todos esses casos em que o exame já foi realizado, mas que ainda não foi emitida a ficha de aptidão, vão aparecer aqui listados na área em que aguarda a emissão. E cá estão eles. E inclusive vai estar, o exame está concluído, mas ainda não foi emitida a ficha, ou então está pendente por outros motivos e, portanto, ainda está aqui a aguardar a emissão da ficha de aptidão. Depois, aqui nas emitidas, o que íamos conseguir ver é todos os trabalhadores que já têm efetivamente as fichas emitidas para um determinado período e aqui, se o nosso utilizador fizer então parte daquela equipa de recursos humanos, volto a relembrar que para poderem validar FAMs têm que fazer parte dessa equipa e que essa é uma parametrização feita por BD, não dá para fazer através do M1. Eu selecionava a linha e clicava aqui em validar FAM. Okay? Depois as validadas passam para este separador, sendo que depois, se a tomada de conhecimento do técnico de ST também for feita através do M1, teria que ser então no separador de tomar conhecimento. Aqui na configuração de FAMs, lembram-se que há bocadinho, quando estava na convocatória de exames, eu consegui replicar acessos de determinado utilizador também para a FAMs. Era a Antónia e cá está, ela estava vazia
eu repliquei e, portanto, a gestão daqui de acessos, etc., também é feita através do próprio módulo e pode ser replicado de uma área para a outra, porque se eu tiver um utilizador que vai ter tanto acesso às convocatórias como à gestão de fãs, faço aqui essas parametrizações. De serviços de MT, já vimos o principal. Se o estabelecimento ou a empresa também tiverem serviços de HST, essa parte vai ser feita dentro da área empresas. Portanto, agora eu vou voltar para a primeira área em que tivemos. E temos aqui a área de avaliações da HST. Ora, estas avaliações também é tudo parametrizado numa tabela, existe também uma tabela específica, e tendo tudo bem parametrizado, significa que depois vai-me cair aqui. O que é que essas parametrizações requerem? Requerem que estejam definidas quais são os capítulos e as rúbricas de avaliação, que agora já vamos ver como é que funciona. Portanto, aqui dentro, eu entro no primeiro separador que tem avaliações da HST, tem esta primeira área que vai ter listada todas as avaliações realizadas, e se eu quiser adicionar uma nova, e, portanto, iniciar uma nova avaliação, clico aqui no inserir registro. Cá em baixo, o que eu vou ter é a informação da avaliação da linha que corresponde à avaliação que eu tenho selecionada. Portanto, esta primeira linha tem 3 avaliações gerais e 4 avaliações em ergonomia. Depois a de baixo já só tem 9 e não tem avaliações em ergonomia. Os separadores seguintes, portanto, o resumo de risco, etc., também me vão apresentar informação de acordo com a avaliação que eu aqui tenho selecionada. Portanto, tendo em conta esta que foi realizada no dia 5, eu avanço para o resumo e consigo ver a informação do que é que foi realizado. Aqui estamos das avaliações gerais, depois aqui consigo consultar as avaliações de ergonomia. Aqui é o resumo de resultados, depois temos o resumo de risco, a mesma coisa novamente, consigo consultar as avaliações gerais e ergonomia. Avançando, ele vai-nos apresentando a informação correspondente, sempre para aquela avaliação que eu tenho selecionado. Para então começar uma nova, voltamos aqui ao HST, clico aqui, ele vai-me criar uma nova linha, eu vou indicar qual é a duração, quem foi o técnico e o estabelecimento. Alguma observação necessária pode ser registada aqui nesta área. Gravo e agora vou então iniciar uma avaliação geral dentro desta que nós estamos a fazer. Clico aqui neste inserir registro ao fundo. Portanto, vou dizer qual foi o local avaliado. O equipamento, se houverem equipamentos associados à empresa, vou ter que definir aqui. Esta área é opcional, portanto, quando eu não preencho, o que eu estou a dizer é que estou só a fazer uma avaliação do local e depois esta avaliação é feita por capítulos e por rúbricas. Ou seja, eu agora ao iniciar a avaliação, ele vai começar pelo primeiro capítulo, que é o locais e ambiente, e vai-me seguir todas as rúbricas que fazem parte dele. Portanto, depois de preencher estes todos, é que ele vai indo automaticamente para o capítulo seguinte. Vamos ver como é que isto funciona na prática. Portanto, o primeiro capítulo é locais, a rúbrica que eu estou a avaliar é vias de circulação. Atenção, nós vamos ver isto passar automaticamente para a rúbrica seguinte, mas isso só acontece se eu tiver aqui a opção de gravar automaticamente após o preenchimento selecionado. Se eu não tiver, ele vai-me fazer registar uma a uma. Portanto, eu vou registar as vias de circulação e vou dizer que esta está conforme. Ok? Ele passou logo para a segunda. Qual é o único caso, mesmo que eu tenha as duas checkboxes selecionadas, em que ele não vai passar automaticamente para a seguinte? É quando eu digo que está não conforme. Vou selecionar aqui uma. Ok? Quando eu digo que está não conforme, ele vai-me mostrar a legislação aplicável, se estiver parametrizado, e eu consegui aqui consultar o documento e depois vou ter que fazer aqui a avaliação de risco. E ainda, depois posso indicar quais são as medidas corretivas e preventivas. Pronto, aqui a medida corretiva, por exemplo, era definir espaços e qual é a implementação, qual é o estado da implementação. Não aplicável, gravar e grava. Vou cancelar, depois íamos prosseguindo aqui então para todas as rúbricas
de todos os capítulos e íamos continuar a nossa avaliação. Anualmente, então, como é obrigatório haver uma avaliação da HST anual, depois é preciso fazer, gerar o relatório único. Ora, eu venho aqui ao relatório anual para fazer, para gerar então esse documento. Indico qual é a empresa e clico em gerar relatório. Ele vai avançando, vai mostrando o progresso. E posto isto, depois então aparece-me aqui o documento que eu posso imprimir. Eu volto a referir que o MU não vai gerar o relatório completo, é só o anexo D que vai integrar o relatório anual da atividade, está bem?